Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos de comunicação empresarial, com foco na prova. Então, eu vou tentar passar pela maioria dos temas e comentar sobre coisas que vocês têm que prestar atenção ou não têm que prestar atenção pensando na prova. A gente começa o conteúdo na unidade 1 falando muito das teorias da comunicação através dos tempos, né? Então, assim, primeiro de tudo, é entender um pouco cada um desses paradigmas dessas escolas, mas não precisa se aprofundar. Eu preciso que vocês entendam as diferenças. Então, esse quadro, por exemplo, é um quadro que vocês podem ler, que ele mesmo vai trazer muita coisa para vocês fazerem na prova. Então, se a gente começa pensando lá no início do século XX, a gente tem um paradigma de Shadow Weaver, né? Que foi um conceito matemático do processo dessa transmissão da mensagem, sempre de emissor para receptor, por meio de um canal com possibilidade de um feedback, ou seja, tinha um receptor, tinha um emissor e possibilidade de um feedback. Aí eu vim para a escola de Chicago, que é toda estruturada e ela foi pensada que a sociedade não pode ser fora dos processos, não pode estar fora dos processos de interação. Ou seja, o processo de interação é algo muito importante. E temos que concordar que realmente é algo muito importante. O processo de interação que é feito dentro da empresa. Claro, não só entre a empresa, como entre os seus stakeholders, entre seus clientes e tudo isso. E aí a gente vai para o paradigma funcionalista. Ele começa a sistematizar as coisas, tentando sempre buscar uma harmonia. Quando eu vou para o século XIX, entre o século XIX e o século XX, eu tenho o paradigma materialista. No paradigma materialista, o trabalho dele é responsável pela socialização, ou seja, a sociabilização, a comunicação é a sociabilização de tudo, que é um processo de generalização simbólica dos humanos. O humano precisa se comunicar. Ele precisa se comunicar o tempo todo. E aí, a gente tem a escola de Frankfurt, e a comunicação acaba sendo uma categoria ideológica, sempre com questionamento crítico, né? E aí estuda muito a indústria cultural e os meios de comunicação, porque aí os meios de comunicação eles começam a ser muito presentes dentro desse contexto. Já no final do século XX, eles vão para um paradigma biológico, que está todo mundo dentro de uma aldeia global, ou seja, estamos todos no mesmo lugar. O que a gente fala aqui no Espírito Santo, ou se você estiver em Minas, ou se você estiver em qualquer outro lugar, pode reverberar no Brasil todo, que está no mundo inteiro, dependendo do canal de comunicação que você usa para colocar aquilo. E aí, a unidade 2, a gente fala muito desse processo de comunicação organizacional. Esse processozinho, o que você precisa entender? Muito como que funciona ele e cada uma das etapas. Então, por exemplo, primeiro, a gente tem uma percepção da necessidade de se comunicar, pois há um problema ou uma solução e a gente precisa comunicar isso às demais pessoas. Depois, a gente tem uma definição da situação, pois é preciso estar bem informado sobre tudo que está envolvido, onde está o problema, a solução, onde está o problema, a solução. E essas metas da organização serão beneficiadas de que forma? Então, assim, é um pouco de definição sobre essa percepção em si. E aí a gente vai avaliar as estratégias possíveis, que são que tipo de comunicação, quais os processos, qual o público, para depois vir na definição da forma de ação. Quais são os custos envolvidos, os benefícios dessa estratégia escolhida. E aí eu vim na definição da mensagem. O que será dito? Quais palavras são mais adequadas? E por último, o envio, que é o momento do remetente falar, que é o momento de finalização de tudo isso. E aqui, já na unidade 3, a gente pensa um pouco nesse esquema,
E, na verdade, é mais ou menos a mesma coisa do que a gente estava vendo na unidade 2, né? Onde tem o receptor, o emissor, a mensagem e o feedback. Então, primeiro a gente desenvolve a ideia, depois a gente codifica e a gente transmite. Aí vem a transmissão, né, da mensagem. Alguém lá do outro lado, que é o receptor, recebe, decodifica, ou seja, processa aquilo, aceita, né, que não adianta só processar, você tem que pensar sobre aquilo e faz uso ou não da comunicação que você recebeu. E aí eu posso trazer um feedback para o meu emissor. Isso também é outra coisa, entender esse esqueminha é muito importante também para a prova. E aí, eu até fiz nossas aulas, a gente falou justamente sobre eficácia e eficiência. Então, eficácia é sempre a nível gerencial e eficiência a nível operacional. Eficácia é produzir o efeito desejado, é atender as necessidades do mercado, é preocupar sempre com a satisfação do cliente, interno ou externo, alcançar os objetivos planejados. Isso tudo é a nível gerencial, pensando sempre, claro, nos objetivos estratégicos. Já no nível operacional, a gente tem a eficiência, que é a ação ou virtude de produzir um efeito. Isso é centralizado. É uma relação custos, produzir gastando menos e alcançar os objetivos com maior economia. E aí, a gente vem para a categorização, que é o quê? Principais categorias das comunicações na organização. Operacional interna, operacional externa e interpessoal. E aí entender isso daí também é importante, tá, gente? A operacional interna, ela ocorre, claro, sempre entre os funcionários. À base de e-mails, mensagens instantâneas e discussões da gerência, da alta gerência sobre objetivos e processos. A operacional externa é uma comunicação de fora com a empresa. Então, é com os fornecedores, empresas de serviços, clientes, sociedade em geral, entre outros. E a interpessoal é entre os seres humanos que estão dentro daquela empresa. Como é a nossa comunicação interpessoal entre as pessoas que estão lá? E aí, eu vou vir para a parte que a gente fala sobre descendente, ascendente e horizontal. E aí, vamos entender um pouquinho disso. O que é descendente? Está vindo sempre da direção para o operacional. E aí, isso aqui é a instrução de funcionários, é o fornecimento de metas, é onde explica como atingir os objetivos que a gente tem pela empresa. É onde a gente expõe o feedback sobre o desempenho e cria altamente um comprometimento. Então, essa é a comunicação descendente. A ascendente, ela é da operação para a direção, que fornece informações sobre os clientes e expõe feedback sobre normas e estratégias. Já a horizontal é entre departamentos e departamentos. Ficou claro? Pensa nisso daqui também, estuda também essa parte aqui para a prova. E aí, pensando em todos os grupos que a gente estaria se relacionando, que a empresa se relaciona, a gente tem os parceiros de setor, são concorrentes, lobistas ou outras empresas similares. Clientes, que podem ser clientes e corporativos ou governos, parceiros de negócios, grupos públicos e agências regulamentadoras. Entrando um pouco na ética empresarial, a gente tem a conformidade e a integridade. Qual é o objetivo da conformidade? A conformidade é para prevenir, detectar e punir. E a integridade é infundir as pessoas a responsabilidade pessoal pelo comportamento ético. Então, a conformidade é algo que a empresa faz em busca das pessoas terem integridade e serem íntegros na execução de tudo, inclusive da comunicação. Entrando um pouco na unidade 9, a gente entra nos tipos de conflitos organizacionais. E aí a gente tem os intragrupos, os intergrupos, os interpessoais e os interorganizacionais. Então, dentro desses grupos aqui, o que pode ser agravante que pode criar uma crise de imagem? Imprensa, conflitos que possam gerar informações para a imprensa, paralisações das equipes que possam acontecer e que a imprensa possa agir, inclusive, né, contra aquela empresa. Os sindicatos, a gente vê aí os sindicatos rodoviários que são muito presentes, que estão sempre fazendo muita paralisação, inclusive, né, e que a gente vê muito a imprensa
trazendo o que acaba trazendo também prejuízo financeiro, e o governo também está sempre envolvido. Quando a gente para pensar aqui nas greves de ônibus, a maioria desses aqui causam sim uma crise de imagem. Não é à toa que as maiorias das empresas de ônibus têm uma grande crise de imagem através delas. E aí, pensando na organização expressiva, né, como uma organização se expressa? Tudo fala o tempo todo. O que quer dizer isso, gente? Todas as atividades, tudo que você faz está falando o tempo todo. Vocês já perceberam que às vezes tem uma notícia, uma informação, funcionário da empresa tal. Então, o comportamento dos funcionários está falando pela empresa. A identidade visual que você está trabalhando, a identidade da loja, como que se você é uma loja, né? Tudo fala. A publicidade, os seus objetivos estratégicos, o seu envolvimento com a comunidade. E aí a gente tem as estrelas estratégicas, que é a visão, a cultura e a imagem, que tudo isso é o que mais expressa os pensamentos da organização. E aí, quase finalizando, a gente tem um esqueminha aqui que é bem legal, né? Vou tentar traduzir ele para vocês. Essa daqui é uma reunião com um pequeno grupo que possibilita uma explicação oral. E uma explicação oral é possível dúvida. Quando eu falo para vocês, por exemplo, participe das meus encontros virtuais, venha me conhecer, vamos trocar uma ideia. Poucos de vocês, inclusive, participam dos encontros, mas eu tenho certeza que um dia vocês vão participar, né? Vocês agora estão no primeiro período, não, vocês estão no terceiro período. Quem sabe no semestre que vem vocês estão aí comigo, né? Não sei, vamos pensar. Pessoalmente, esse remetente pode adaptar rapidamente a mensagem, diferentemente desse daqui. Esse daqui, ele vai ter que pedir a palavra para falar, né? É como um professor numa sala de aula. Quando você tem aqui, seria mais ou menos como se você tivesse uma pessoa na sua frente falando com você. E aqui é o telefone. O telefone, ele dá às vezes mais liberdade para a gente falar as coisas. Vocês já perceberam isso? Da mesma forma com a mensagem de texto. Existe até uma matéria falando sobre isso, o quanto que as mensagens de texto mudaram a forma da gente se comunicar, porque a gente conseguiu ser mais direto hoje em dia, às vezes, na comunicação de texto, né? E por último, a videoconferência. Uma videoconferência, que é esse aqui que nós estamos fazendo aqui, é flexível para o remetente e o destinatário, porque acaba tendo um feedback imediato. Mas é claro, esse pessoalmente nunca vai ser, nunca podemos dizer que tem algo melhor do que esse pessoalmente. E aí, finalizando, não, tá finalizando não. Então, quase finalizando. O que a gente indica, né, para você ter uma boa comunicação, né? Quando você precisa fazer uma boa explanação de algo. Primeiro, uma pauta. Selecione os itens a serem tratados para que o objetivo da reunião não seja alcançado, não seja alcançado, né? Siga a pauta e siga essa reunião ou essa apresentação, né? Sempre controle o tempo dos participantes que falam demais. E às vezes, antes de encerrar um assunto, dar início ao outro, também deixar isso meio contadinho, né? Encorajar as pessoas a perguntar, trazendo as pessoas para dentro da sua comunicação, trazendo as pessoas junto com você. E no final da reunião, sempre o ideal é resumir o que foi alcançado. Essa é um bom modelo para você fazer uma reunião, uma apresentação de trabalho, uma videoconferência, qualquer coisa que você esteja explanando algo. E aí, aqui, eu trago um pouco de como que como que seria uma transmissão de uma mensagem, né? Ideal, vamos dizer assim. Primeiro, a gente começa o primeiro parágrafo com uma boa notícia, sempre. Depois, a gente tem uma notícia um pouquinho desagradável, a gente já começa a falar sobre ela no segundo parágrafo. Lá para o quarto parágrafo, em menores passos, a gente coloca a pior notícia que tem. Só que depois dessa notícia ruim, você dá uma boa. E sempre encerra com uma boa. Então, você sempre começa com uma boa e encerra com uma boa. Você nunca fala só do que tem de problema. Isso é uma técnica que é muito utilizada por todas as pessoas que estão acostumadas e que estudaram comunicação, que é uma técnica para você, um pouco de otimismo para a pessoa que está do outro lado. E para a pessoa não ficar no subconsciente dela, existem teóricos e psicólogos que
teorizaram isso, claro, né? Isso daí não é de orelhada, não é da cabeça de qualquer um, que quando você começa a ler alguma coisa, termina a ler alguma coisa com uma notícia positiva, a negativa ela é tirada de lado. E quando você for apresentar alguma coisa, né, primeiro você tem as informações primárias, que são dos dados coletados, e as secundárias, que são livros, manuais. E uma preocupação que a gente sempre tem que ter quando a gente vai apresentar qualquer coisa para um público é de explicar muito bem aquilo. Então, se tem uma norma técnica, eu falo de uma norma técnica. Se tem uma legislação, eu falo de uma legislação. Se é um projeto, explicar muito bem. Não custa comunicação, eu costumo falar isso, se você, meu aluno, já fez outras aulas comigo, você já deve ter escutado isso. Comunicação não é aquilo que a gente fala, é aquilo que o outro entende. Então, se a gente não está fazendo o outro entender, o erro de comunicação está conosco. E por hoje é só. Vamos encerrar nossa vídeo. Queria agradecer, dar boa sorte para todo mundo, né? Que vocês façam uma boa prova. E qualquer coisa eu tô por aqui. Próximo semestre a gente se vê de novo. Em agosto a gente se vê. Tchauzinho, gente. Boas férias.